Hello guys! A aula de hoje a gente vai ver a questão do Present Progress ou Present Continuous, tá? No inglês, na verdade, seria a forma do gerúndio. Para quem estava na aula passada, a gente estudou o verbo to be e alguns outros verbos no Simple Present, tá? Hoje a gente vai estudar o verbo só que de outra forma, trabalhando com o verbo auxiliar. Lembrando, tá? Essa aula é fundamental para que você entenda como é que a gente vai colocar sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e complemento de frases, principalmente, certo? Então, primeiro, como é que a gente vai formar esse present progress ou present continuous? Primeiro é que, para falar algo que está acontecendo no momento, a gente tem que utilizar um desses dois, tá? Que seria praticamente a mesma coisa. É você utilizar o gerúndio, como a gente fala no português, ando, indo e indo. Só que no inglês a gente tem a forma ing. Então é você pegar o verbo e acrescentar junto ao verbo o ing. Só que eu tenho regras. Como vimos na parte do verbo to be, existem aquelas exceções, tá, para o simple present. Quais são as exceções? Se alguém lembrar daí, escutei alguém falar? Não? SH, CH, X, O, Y são exemplos. Então, verbos terminados com essas letras, sempre vai ter uma exceção quando eu for colocar esses verbos em frases. Tá? Ou seja, adicionar o IES, ES ou simplesmente S. Ok? Exemplo que nós vimos foi o cry. Terminou em Y, tiramos o Y e acrescentamos IES, ou seja, na forma he, she, it, seria cries. Ok? Então lembre-se sempre disso. Quando for fazer uma conjugação verbal, dá uma olhada no simple present, ou seja, aquilo que está acontecendo no momento. Então, como é que a gente vai trabalhar com present progress ou present continuous? Primeiro, nós vamos ter o sujeito, o verbo to be servindo como um verbo auxiliar para que eu tenha uma determinada ação. Que ação é essa? Eu posso estar andando, correndo, sorrindo, ou seja, running, speaking, singing, ou seja, eu tenho que colocar algum tipo de coisa que me dê o sentido do que eu estou fazendo naquele momento. Então, eu vou colocar um particípio. Esse particípio que eu vou colocar junto ao verbo principal é que vai dar a ideia do que eu estarei fazendo naquele exato momento, ou que vou fazer futuramente em algum tempo. Tá? Então eu posso trabalhar com ele no presente, eu posso trabalhar com ele em determinado momento de tempo, ou simplesmente trabalhar com ele também no passado, certo? Por isso que eu tenho ando, indo e indo, que na verdade é a mesma coisa, o ing no final. No português nós temos diferenciado que temos que escrever dessa forma, mas no inglês não precisa, é só acrescentar o termo ing, já me dá a ideia. Exemplo é traveling, tá? Então viajando. Não preciso colocar o termo. Se eu estou viajando, tá? O que vai me dar essa terminação ing é o sentido da frase. Então, estou viajando. Né? I am traveling. Então, eu tenho que saber por que eu vou acrescentar esse ing. E para eu acrescentar, eu preciso justamente, como eu falei, do auxiliar aqui do to be. Tá? É por isso que na aula anterior, quem estava presente na sala de aula, na aula presencial, viu que eu puxei muito essa questão do verbo to be e alguns outros verbos. Mas o to be, principalmente, para vocês saberem como seria, na verdade, essa questão do present progress ou present continuous, tá? Então eu tenho sujeito, verbo to be, verbo principal com o ing e complementos de frase. O que seria complementos de frase? É aquilo que vai me dar a ideia do que está acontecendo. Então, eu estou correndo para algum lugar, estou fazendo alguma coisa. Então, é o que a gente chama de complemento, tá? Que depois a gente vai ver futuramente, quando vou começar a montar as frases em inglês, que isso, na verdade, é uma ideia de que eu vou montar a frase corretamente de acordo com a gramática inglesa. Vimos também essa diferença com relação ao inglês britânico, que existem palavras, por exemplo, o travel, quando a gente coloca na forma de gerúndio ou na forma simplesmente ing, present progress, a gente tem a questão de que o traveling é com dois L's, no inglês britânico, e no inglês americano é apenas um L. Então, tem uma diferença, mas isso aí não vai levar com relação à pronúncia e com relação ao que vai ser escrito
não vai ter diferença nenhuma, porque é simplesmente viajando, tá? Então, é simplesmente a questão mesmo de país. Um com um L, outro com dois L's. Não esqueçam, britânico e americano, tá? Como usaremos esse tempo? Ou seja, o passado, o futuro, ou seja, o andando, correndo. Como é que a gente vai usar isso aí? Então, primeiro exemplo, uma ação que está acontecendo agora. Tá? Eu tenho, you are reading this now, ou seja, você está lendo isto agora. Observe que esse ato está acontecendo no exato momento. Então, vejam que no final eu tenho aqui now e eu tenho are reading. Por que eu tenho aqui you are? Como eu falei, sujeito, verbo to be. Sujeito, you, tem aqui ó. Então, o verbo to be, you are do verbo to be. O que eu estou fazendo no momento, como eu falei, o ato do momento, que é reading, ou seja, lendo, e eu estou lendo quando? Agora. Isso é o complemento do verbo, é o que eu estou fazendo e em que momento eu estou fazendo isso. Ok? Outra forma também de usar seria uma ação que acontece num período determinado do tempo. Como eu falei, a questão da viagem, tá? Veja que eu tenho aqui um exemplo como Maria is traveling this week. Maria is traveling this week. Ou seja, Maria está viajando esta semana. Maria está. Eu tenho aqui a questão do sujeito, o verbo to be, que seria is, e eu tenho o ato que ela está fazendo. Ou seja, o que ela está fazendo naquele momento? Viajando esta semana. Ó, Maria está viajando esta semana. Observem que isso é um período determinado de tempo. Não está dizendo que ela está viajando agora. Mas ela está viajando essa semana, uma semana, então eu não sei qual, ela está viajando essa semana, mas eu não estou dizendo que ela está viajando no momento, tá? Eu também posso utilizar. Observe que o traveling aqui está com um L, então a gente está tratando de uma pronúncia, na verdade, americana, né? Não tem os dois S, como eu falei, a questão do inglês britânico e americano, então até aí tudo bem. Alguma dúvida vocês mandem no WhatsApp, me perguntem com relação a o que já foi dito até agora, tá? Sempre lembrando como é que vai ser a montagem da frase. Não esqueça, sujeito, verbo to be, verbo principal com ing, mais complemento de frase. Ok? Vamos lá. Uma ação que seja planejada para um futuro breve. Também posso utilizar o ing. We are playing tennis next Sunday. We are playing tennis next Sunday. Ou seja, vamos jogar tênis no próximo domingo. Vejam o seguinte, we, nós, né? Ou como tá, we are playing, então significa vamos jogar, tá? Porque quem vai jogar não somos nós, então vamos. Então dá a ideia de coletividade. Então vamos jogar, playing significa o quê? Jogar. Só que nesse caso aí não vai ser jogando, porque esse ato vai acontecer no futuro. Então eu não posso colocar jogando por causa disso. Então vai ser vamos jogar tênis no próximo domingo, mas fica normalmente we are playing, tá? Ou seja, playing com ing no final, tá? A gente nunca deve pronunciar essa questão do play, o G tá apenas playing. Tente levar até o in, playing, tá? Running, porque o G não se é pronunciado. Geralmente esse G ele é mudo, ok? Nesse caso aqui, como eu falei, você não vai ter discrepância com relação à questão do ando, indo e indo. Apenas é porque esse ato vai acontecer no futuro. Eu não posso dizer que está acontecendo agora, então eu não vou adicionar, certo? Então, vamos jogar tênis no próximo domingo, tá? No futuro. Para formar frases negativas, você só vai colocar o verbo to be na frente do quê? Ó, coloque o verbo to be na frente do not, ou seja, to be mais not. Eu vou formar uma frase negativa. Qualquer frase que eu queira formar no simple ou no progressive ou continuous, eu vou adicionar da seguinte forma. Ó. Forma negativa, tá, gente? Verbo to be, not, simple present, mais a terminação como participio ing aí no final. Então, por exemplo, I am not listening well. I am not listening well. Não estou escutando bem. Observem que aqui eu coloquei o verbo to be mais o not. Ó, to be mais not. Ok? Listen.
Listen é escutando. Observe, listen. Não precisa dizer o G no final, como eu falei para você, precisa falar esse G. Well, bem. Então, uma frase muito simples, ou seja, não é difícil você pronunciar uma frase dessa. I am not listening well. Então, eu tenho aqui, não estou escutando bem. Segundo exemplo, they aren't going down. Eu queria dar esse exemplo para vocês aqui pelo seguinte, observem que eu tenho o aren't. Por que eu tenho aqui o aren't? Eu poderia dizer are not. Só que a gente sabe que no inglês existem muitas abreviações. Então a abreviação de are not é aren't. Então they aren't going out, ou seja, eles não vão sair. They significa que chama eles ou elas, então não, tá? Are not, não vão sair. Tá? Então, seguindo a questão do verbo, né, com o verbo to be, mais o not. Are not. Aren't. Tá? Então, está seguindo a regra padrão para o progressive of continuous. Tá? E para terminar, a gente tem um exemplo aqui das palavras que não são usadas, tá? Elas não são usadas com o ing. Aí você pode perguntar, como acontece isso? São aquelas palavras, aqueles verbos, como se diz, que não precisa acrescentar o ing. Ela vai ter, de acordo com a gramática, alguns verbos não admitem a forma ing no final, a forma in no final. Porque são verbos de ação pontual, ou seja, verbos que são pontualíssimas naquele tipo de gramática, acontecendo naquele momento, que não precisa acrescentar esse verbo ing, porque ela é apenas um tipo de palavra que vai ser acrescentada a frases determinadas e constantes, sempre naquela frase. Tá? Então, exemplo, eu tenho aqui, understand. Understand, I not understand. Eu não entendi. Então, understand, entender, eu não posso acrescentar o ing no final. Tá? Por quê? Porque já é uma frase que já tem um significado próprio. Então, não precisa ser colocado o ing. Assim como o verbo see, né? Que é o verbo ver, não precisa, porque se eu disser o verbo ver, o verbo é olhar, eu não vou colocar o verbo ver como vindo, não existe, tá? Então, ou seja, não tem essas coisas de colocar o ing em alguns verbos. Isso é chamado de exceções na língua inglesa. Verbo de sentimento não se coloca, então tá aqui os verbos, love, like, prefer, regret, want, wish. Verbo de sentido de sensação, feel, hear, see, smell, taste, touch, tá? Touch é o verbo tocar, tá? Aí você diz, mas eu não tenho tocando, mas não se coloca, é apenas touch, já dá a ideia de tocando, não precisa colocar touching, não existe. Apesar que ele está com CH no final, eu posso ter alguma consideração com relação ao simple present, mas no progress ou continuous não tem outra classificação, não tem outra diferença, não vou adicionar o ing, tá? Verbo de ações mentais, ou seja, believe, understand, know, que é o verbo saber, tá? O know. Mas eu disse já que o understand, né? Como é que a gente pode colocar na frase. Verbos que indicam posse, né? Ou seja, o verbo ter, aqui por exemplo, have. A gente não diz having, não existe, tá? O have vai ser sempre utilizado nessa mesma forma, em qualquer sentido de frase. Não vai ter alteração com relação a... como o verbo have é o verbo. No caso, ter, eu vou dizer assim, tendo, eu não vou colocar o ing no final, have, não, vai ser apenas o have. Agora eu tenho que ver se está na forma I, am, you, are. Eu tenho que ver somente a questão da pronúncia com relação ao tempo verbal, tá? Então, o que vai me interessar aí, na verdade, vai ser a classificação com relação ao verbo auxiliar, tá? Eu tenho que ver se está a classificação do verbo have, por exemplo, na forma he, she, a gente acrescenta has, como vai colocar no to be. Então a gente vê que ele tem uma diferença com relação aos outros verbos, como faz a classificação dele, como faz a sua conjugação verbal. Verbos de estado, post, fit, meant, sweet, tá? Isso aqui são, no caso, o verbo de estado é o sentido de estado da pessoa, tá? Então assim, você tem que ver que essas exceções aqui, a gente tem que ver simplesmente que não são colocadas. Em questões de avaliações, geralmente eu coloco algum desses verbos e o aluno, às vezes, vai e coloca o ing. Então, isso é comum, tá? Por quê? Porque ele está tão acostumado em ouvir frases que tenham o que a gente chama de gerund, né? Gerúndio em inglês, que acrescentam, mas não existem, tá? Eu faço a conjugação de um verbo
eu tenho que observar que verbo é esse. Aí você diz, professor, eu tenho que decorar. Não, gente, é simplesmente vocês tentarem fixar isso na cabeça. Os que são exceções, como eu vou adicionar o ing e simplesmente acrescentar sem medo de errar, seguindo aquela regrinha sempre: sujeito, verbo auxiliar, verbo principal, mais o que? ING e complemento de verbo, tá? Complemento de verbo, como eu falei, vai ser a ação que você está fazendo, porque está fazendo aquilo, tá? Então, viajando para Paris, traveling at Paris. Então, você viajando para Paris, né? Ou living in Curitiba, né? Morando em Curitiba. Então, você tem que sempre lembrar que esse complemento de frase, você é que vai determinar como eu vou trabalhar em cima da questão do gerúndio, tá? Ou seja, do gerúndio. Lembre-se que quando você for trabalhar com a questão do negativo, não esqueçam de colocar o verbo to be depois o not, porque senão eu não tenho nenhum significado com relação à palavra, tá? Não vai dar a sensação de negação. Eu vou estar fazendo uma frase, na verdade, simplesmente atual, uma frase acontecendo no momento. Então, tenho que colocar o not, tá? Então, o verbo to be mais o not. Depois que eu colocar essa videoaula para vocês, tá? Eu vou colocar um exercício e vocês vão receber esse exercício após a videoaula e vão mandar no privado, cada aluno, as respostas, tá? Para eu observar a resposta de cada um, e durante o período de aula. Então, a turma da sexta, sábado, todas as turmas irão receber a videoaula e me mandar de volta no privado a resposta do exercício. Para os alunos que já viram essa aula, que são os alunos mais antigos, eles vão fazer a conversação em inglês, ou English Conversation, tá? Número 16, number o quê? 16. Então vamos fazer a numeração do 16, tá? Então vamos fazer a numeração do verbo, a numeração da 16, que está no vídeo que já mandei para vocês, tá? E você já tem esse vídeo, então vocês vão fazer toda a resposta que tem nele, vocês vão escutar toda a pronúncia, vocês vão ver toda a questão do inglês que tem lá naquele vídeo. E daquele vídeo vocês vão fazer tradução e vão ver a questão da fonética. A partir daí vocês devolvem para mim a tradução, certo? Isso é para os alunos que já fizeram a questão da pronúncia e a questão da escuta, ou seja, estão mais acostumados a fazer isso comigo em sala de aula. Então, alguma dúvida, mandem de volta para mim pelo WhatsApp a dúvida que vocês têm, que eu estou online e tirarei a dúvida de vocês. Mas lembrando, é fácil você colocar essas formas no gerúndio, no gerund ou no progressive continuous, como é chamado. É simplesmente você só lembrar sujeito, verbo to be, verbo principal mais e complemento de frase. Ok, gente? Espero que vocês se cuidem. Espero que a gente volte logo às aulas normais, tá? Ou seja, presenciais. Como o professor André falou já, a questão de pagamento também vai ser feito em banco. Liga para a escola para poder dar baixa nisso e enviar para vocês novamente o comprovante, tá? E espero que vocês tenham um good weekend, certo? Um bom final de semana e que não esqueçam de mandar essa tarefa novamente, tá? Quem não mandar a tarefa já sabe a questão de falta. Quem não manda vai levar falta, porque isso aí é uma aula online. Então, por ser uma aula online, certo? Vocês vão ter que entrar na internet, vocês vão ter que ter acesso a isso e mandar essa resposta para mim, tá bom? Então, por isso, desejo a vocês um good weekend, um bom final de semana e fiquem na paz, se cuidem, tá, desse coronavírus e que a gente volte tranquilo já rapidamente, ok, gente?